Eles destruíram minha família achando que nunca haveria consequências. Estavam errados. Nunca achei que um dia escreveria algo aqui. Sempre fui só o cara que lia histórias no Reddit antes de dormir, achando que aquelas coisas absurdas nunca aconteceriam comigo. Hoje, escrevo porque guardar isso só para mim virou impossível. Por muito tempo, eu acreditei que justiça era algo automático. Que se alguém fizesse algo errado, cedo ou tarde pagaria. Eu estava errado. A justiça não vem sozinha. Às vezes, ela precisa ser construída com as próprias mãos. Tudo começou há 6 anos. Meu pai era um homem simples. Dono de um pequeno mercado de bairro, desses que sobrevivem pela confiança dos clientes e pelo fiado anotado num caderno velho. Ele abriu aquele mercado quando eu ainda era criança. Cresci entre prateleiras, ajudando a repor arroz. Limpando o freezer e ouvindo ele dizer que nome limpo vale mais que dinheiro. Minha mãe cuidava da casa e, quando podia, ajudava no caixa. Nunca fomos ricos. Mas nunca faltou nada. Até que uma grande rede chegou na cidade. Todo mundo ficou animado no começo. Promoções, preços baixos, estacionamento grande. Em menos de um ano, metade dos pequenos comércios fechou. O do meu pai resistiu. Não por lucro, mas por teimosia e orgulho. Foi aí que eles começaram a agir. Um dia apareceram 2 homens bem vestidos. Disseram que representavam investidores interessados no ponto comercial. Ofereceram um valor ridículo. Meu pai recusou. Eles sorriram. Apertaram a mão dele e disseram que iriam pensar em algo melhor. Na semana seguinte, a vigilância sanitária apareceu. Multa por coisas pequenas. Depois, fiscalização trabalhista. Depois, denúncia anônima de venda irregular. Tudo sempre no limite do legal. Meu pai começou a adoecer de estresse. Um mês depois, houve um assalto. Ou pelo menos foi isso que constou no boletim. Disseram que 2 homens armados entraram, levaram dinheiro e atiraram quando meu pai tentou reagir. Ele morreu no hospital. Antes mesmo de eu conseguir chegar. Minha mãe nunca foi a mesma depois disso. A polícia encerrou o caso em 2 semanas. Latrocínio, disseram. Ninguém preso. Nenhuma câmera funcionando naquela rua específica. Nenhuma testemunha disposta a falar. O mercado fechou. Pouco tempo depois, o terreno foi comprado por uma empresa ligada à mesma rede que tentou comprá-lo antes. Pagaram um valor ainda menor, aproveitando o desespero da minha mãe. Foi aí que eu percebi algo simples e cruel: eles ganharam. Durante meses, eu só existi no automático. Trabalhava de dia, estudava à noite, dormia mal. Até que um dia, mexendo em caixas velhas, encontrei o caderno do fiado do mercado. No meio das anotações, havia nomes riscados, datas estranhas e observações que eu nunca tinha visto antes. Um dos nomes se repetia várias vezes: Henrique Bastos. Pesquisei. Henrique Bastos era diretor regional da rede que tinha comprado o terreno. Mais que isso, ele tinha sido investigado em outras cidades por práticas antiéticas. Nada nunca provado. Comecei a pesquisar mais. Tudo que podia. Processos arquivados. Denúncias esquecidas, notícias pequenas que ninguém lia até o fim. Descobri um padrão. Mercados pequenos que não vendiam, sofriam fiscalização excessiva. Donos endividados. Alguns assaltos mal explicados. Terrenos vendidos barato depois. Não era coincidência. Era método. E ninguém fazia nada. Foi aí que algo dentro de mim mudou. Eu não queria vingança rápida. Não queria violência. Eu queria algo pior, queria que eles perdessem tudo da mesma forma que tiraram de nós. Passei anos me preparando. Estudei administração, contabilidade e direito empresarial. Trabalhei em empresas menores, depois médias. Aprendi como funcionavam licitações, contratos, caixa 2 disfarçado. Notas frias. Nada ilegal da minha parte. Apenas observação. Com o tempo, consegui emprego em uma empresa terceirizada que prestava serviço justamente para aquela rede. E lá estava ele. Henrique Bastos. Mais velho, mais confiante, mais intocável. Ele não fazia ideia de quem eu era. Durante 2 anos, fui invisível. O funcionário eficiente, quieto. Que nunca reclamava. Enquanto isso, eu observava tudo. E-mails, padrões de pagamento, fornecedores estranhos, contratos inflados. Eles não eram só antiéticos. Eram criminosos. Quando tive certeza, comecei a documentar tudo. Copiava arquivos, fazia backups criptografados, guardava fora da empresa. Cada prova era uma peça. Mas eu sabia que apenas denunciar não bastava. Eles tinham advogados, influência, contatos. Então fiz algo melhor. Criei uma empresa. Uma empresa pequena, limpa. Aparentemente inofensiva. Comecei a prestar serviços para outras redes. Cresci devagar.
Tudo dentro da lei. Até que, um dia, minha empresa foi convidada para uma licitação. Da mesma rede. Eles precisavam cortar custos. Eu ofereci o melhor preço. Ganhei. Passei a ter acesso ainda maior. Foi quando descobri o que realmente aconteceu no dia em que meu pai morreu. Um e-mail antigo, esquecido num servidor interno. Um relatório de cooperação de pressão. Não citava nomes, apenas códigos. Mas um dos códigos batia com a data e o endereço do mercado do meu pai. Não foi assalto. Foi intimidação que saiu do controle. E eles sabiam disso. A partir dali, meu objetivo mudou. Não era só destruir financeiramente. Era expor. Esperei o momento certo. Esse momento veio quando a empresa anunciou expansão nacional e abriu capital parcial. Investidores atentos. Imprensa observando. Enviei tudo. Não de uma vez. Aos poucos. Para órgãos diferentes. Jornalistas diferentes. Sempre de forma anônima. Primeiro, uma matéria pequena. Depois outra. Auditorias começaram. Ações caíram. Diretores começaram a se acusar internamente. Henrique tentou fugir. Renunciou. Mas era tarde. Quando a polícia finalmente bateu à porta dele, eu estava assistindo pela TV. Sentado ao lado da minha mãe. Ela chorou. Não de tristeza. De alívio. A rede perdeu bilhões em valor de mercado. Processos se multiplicaram. Outras famílias apareceram. Outras histórias iguais à nossa. Henrique foi condenado. Não só por corrupção, mas por homicídio culposo. Antes de ser levado, ele pediu para falar comigo. Não sei como descobriu. Quando entrei na sala, ele me olhou por alguns segundos e perguntou: "Foi você?" Eu só respondi. Meu pai também perguntou por quê. Saí sem esperar resposta. Hoje, o antigo terreno do mercado abriga um centro comunitário. Fui eu quem financiou. Não acredito mais que a justiça sempre vence sozinha. Mas acredito que quando alguém insiste o suficiente, ela acontece. Depois da condenação de Henrique, eu achei que finalmente teria paz. Eu estava errado. Nos meses seguintes, comecei a perceber algo estranho. Pessoas desconhecidas perguntavam sobre mim. Meu nome apareceu em fóruns obscuros de investidores. Um antigo colega de trabalho me ligou dizendo que gente grande queria saber como eu tinha conseguido certas informações. Foi quando entendi uma coisa importante: Henrique não era o topo da cadeia. Ele era só o rosto mais visível. A rede tinha sobrevivido. Menor, enfraquecida, mais viva. E, pior, ressentida. Recebi o primeiro aviso numa manhã comum. Um envelope pardo, sem remetente, deixado na portaria do prédio onde eu morava. Dentro, apenas uma foto antiga do mercado do meu pai, com um X vermelho marcado na porta. Não havia ameaça escrita. Não precisava. Naquela noite, pela primeira vez em anos, sonhei com meu pai. Ele estava atrás do balcão, como sempre, mas o mercado estava vazio. Antes de acordar, ele disse algo que nunca esqueço: "Você abriu a porta. Agora aguenta o vento." Passei a tomar cuidados. Troquei rotinas, horários, rotas. Não por medo físico imediato, mas porque eu sabia como aquele tipo de gente funcionava. Eles não atacam de frente. Eles cercam. Minha empresa começou a sofrer auditorias surpresa. Contratos antigos foram cancelados sem explicação. Um banco congelou uma linha de crédito alegando análise interna. Nada ilegal. Tudo estratégico. Eles estavam tentando me quebrar financeiramente. Do mesmo jeito que fizeram com meu pai. A diferença era simples: eu sabia o jogo. Enquanto fingi estar acuado, comecei a puxar fios que ainda não tinha puxado. Usei contatos que fiz ao longo dos anos. Descobri empresas de fachada, laranjas, diretores ocultos. Um nome começou a aparecer repetidamente, sempre nos bastidores: Otávio Leal. Otávio não aparecia em entrevistas. Não assinava contratos diretamente. Mas tudo levava a ele. Um homem discreto, influente, conhecido por resolver problemas. Foi aí que percebi algo ainda mais grave. Henrique tinha sido sacrificado. Ele caiu para proteger alguém maior. E esse alguém estava intacto. Decidi fazer o que nunca tinha feito antes: me aproximar diretamente. Usei minha empresa como ponte. Simulei interesse em parcerias, investimentos. Demorou meses. Mas consegui uma reunião privada com Otávio. Ele era exatamente como eu imaginava. Calmo demais. Educado demais. Um sorriso que nunca chegava aos olhos. "Você é brilhante", ele disse, analisando meu currículo. "Pouca gente sobrevive depois de enfrentar um grupo como o nosso." "Eu não enfrentei ninguém", respondi. "Só contei a verdade." Ele riu. "A verdade é sempre seletiva."
Durante aquela conversa, ele deixou claro, sem dizer diretamente, que sabia quem eu era e o que eu tinha feito. Mas também deixou algo mais claro ainda, ele me queria do lado dele. Pessoas como você são perigosas quando estão contra nós, disse. Mas extremamente valiosas quando estão conosco. Naquele momento, entendi o verdadeiro teste. Eles não queriam me destruir. Queriam me comprar. Saí da reunião fingindo considerar a proposta. Por dentro, eu já tinha decidido. Se eu aceitasse, tudo o que fiz até ali perderia o sentido. Meu pai morreria de novo. Então fiz algo que eles nunca esperaram. Aceitei. Pelo menos, foi o que eles pensaram. Entrei oficialmente como consultor externo. Passei a participar de reuniões estratégicas, decisões grandes. Vi de perto coisas que nunca chegaram à imprensa. Subornos internacionais. Manipulação de mercado. Destruição planejada de concorrentes. Tudo registrado. Tudo documentado. Dessa vez, não com raiva. Com paciência. Foram quase 2 anos vivendo uma vida dupla. De dia, executivo respeitado. À noite, arquivista do próprio inferno corporativo. Minha mãe não sabia de nada. Para ela, eu tinha finalmente vencido na vida. E talvez, de certa forma, tivesse. Até que veio o erro deles. A ganância. Otávio decidiu expandir para fora do país usando um esquema grande demais, rápido demais. Envolvia políticos, bancos internacionais e lavagem pesada de dinheiro. Era o tipo de operação que, se exposta, não derrubaria só uma empresa. Derrubaria um sistema inteiro. E eu tinha tudo. Quando entreguei o material. Não entreguei só para um lugar. Entreguei para vários países ao mesmo tempo. Autoridades que não se falavam. Jornalistas que não se conheciam. Foi como soltar uma bomba em câmera lenta. As primeiras prisões aconteceram fora do Brasil. Depois vieram os bloqueios de contas. Depois os mandados. Otávio tentou fugir. Não conseguiu. No dia em que ele foi preso, recebi uma ligação de um número desconhecido. Você venceu, disse a voz do outro lado. Mas saiba de uma coisa, pessoas como nós sempre existem. Eu respondi algo que nunca pensei que diria, eu sei. Por isso fiz tudo público. Vocês só funcionam no escuro. Desliguei. As consequências foram enormes. Empresas fecharam. Políticos caíram. Investigações continuam até hoje. E eu? Perdi quase tudo que tinha financeiramente. Minha empresa foi dissolvida no processo. Meu nome ficou associado a escândalos, mesmo eu não sendo réu de nada. Mas algo mudou. Pequenos comerciantes começaram a vencer processos antigos. Famílias receberam indenizações. Leis foram revistas. O mercado do meu pai não voltou. Mas o método que o matou morreu com eles. Hoje vivo de forma simples. Longe dos grandes centros. Sem luxo. Sem poder. Mas durmo em paz. Se você leu até aqui achando que vingança é sobre destruir alguém, não é. Vingança real é tirar deles a capacidade de repetir o que fizeram. E isso não tem preço. Achei que aquela seria a última vez que eu ouviria falar deles. Por quase 1 ano, minha vida foi silenciosa. Não um silêncio confortável. Mas aquele silêncio pesado que vem depois de um terremoto. As notícias ainda citavam investigações, delações, acordos judiciais. Nomes grandes apareciam e sumiam. O sistema tentava se reorganizar. Eu não aparecia em nada. Era como se eu tivesse sido apagado junto com tudo. Até o dia em que recebi uma ligação da Defensoria Pública. A mulher do outro lado parecia nervosa. Senhor, precisamos que o senhor venha reconhecer alguns documentos. Eles fazem parte de um processo antigo que foi reaberto. Perguntei de qual caso se tratava. Ela demorou alguns segundos antes de responder. Do assassinato do seu pai. Meu coração gelou. Cheguei ao prédio achando que seria apenas mais burocracia, mais papéis, mais dor desnecessária. Mas quando me levaram até a sala de audiências, vi algo que nunca imaginei ver. O caso não estava mais classificado como latrocínio. Estava classificado como homicídio doloso com mandantes identificados. As novas investigações, impulsionadas pelas delações internacionais, tinham revelado algo ainda pior do que eu pensava. O assalto nunca saiu do controle. Ele foi planejado exatamente para terminar daquele jeito. O objetivo não era roubar. Era matar. O delegado me explicou tudo com cuidado, como se estivesse pisando em vidro. Havia gravações antigas, resgatadas de servidores que ninguém tinha revisado. Mensagens cifradas, agora decodificadas. Ordens diretas. Meu pai não morreu por acaso. Ele morreu para servir de exemplo. Quando ouvi isso, não chorei. Não gritei. Não senti raiva. Senti algo mais frio. Alívio.
Porque, pela primeira vez, a verdade estava completa. Os nomes dos mandantes seriam divulgados em breve. Alguns já estavam presos. Outros, em prisão domiciliar, aguardando julgamento. Todos idosos agora. Todos respeitáveis aos olhos da sociedade. Empresários, ex-políticos, conselheiros. Homens que passaram a vida inteira intocados. Até agora. Quando o julgamento começou. Fui chamado para depor. Entrei naquela sala sem terno, sem discurso ensaiado, sem ódio aparente. Apenas contei a história do mercado, do caderno de fiado, das multas absurdas. Do dia em que meu pai saiu de casa achando que seria só mais um dia comum. Contei como ele nunca levantou a voz. Como acreditava que fazer o certo bastava. E finalizei dizendo algo simples: eles não mataram só um homem. Eles ensinaram um filho a entender exatamente como funciona a injustiça. O tribunal ficou em silêncio. No dia da sentença, não fui assistir. Fiquei com minha mãe. Quando a notícia chegou, ela segurou minha mão com força. Todos foram condenados. Nenhuma pena trouxe meu pai de volta. Nenhuma sentença apagou os anos de sofrimento. Mas algo diferente aconteceu depois. O nome do meu pai passou a ser citado em aulas de direito. O caso virou referência. O método usado contra pequenos comerciantes virou crime tipificado. Outras famílias venceram processos usando aquele julgamento como base. Antes de morrer, meu pai sempre dizia que queria deixar algo de bom no mundo, mesmo que fosse pequeno. Ele deixou. Hoje, às vezes passo pelo antigo bairro onde ficava o mercado. O centro comunitário continua lá. Crianças brincam onde antes ficavam as prateleiras. O mural na entrada tem uma frase simples, que eu escolhi: aqui já tentaram nos calar. Não conseguiram. Nunca contei essa história para buscar pena. Contei porque alguém, em algum lugar, talvez esteja passando pelo que passamos e ache que não há saída. Ah. Só não é rápida. Não é limpa. E não é fácil. Mas quando a justiça finalmente chega, ela faz barulho suficiente para ecoar por gerações. E é por isso que eles perderam. Não porque foram presos. Não porque foram expostos. Mas porque nunca mais puderam fazer isso com ninguém.